Gilberto Correia, muito boa noite, bem-vindo aqui ao nosso espaço. Como é que olha para este caso? Há ou não matéria para as autoridades moçambicanas reagirem? Bom, em primeiro lugar, cumprimentar os caros telespectadores. Este é um caso que pressupõe alguns cuidados. Em primeiro lugar, eu li e tive conhecimento pelas redes sociais desses documentos atribuídos ao Ministério Público Federal do Brasil, no qual, o qual contém uma nota onde faz o resumo dos factos, e nesse resumo dos factos é que vêm envolvidos os nomes destas personalidades moçambicanas. Portanto, o cuidado manda-nos dizer que primeiro temos que presumir que aquele documento seja verdadeiro para todo aquele comentário que possamos vir a fazer. Temos que ter esse cuidado. Tomado esse cuidado e presumindo que se trata efetivamente de um documento verdadeiro e que aquele resumo dos factos, aquele anexo, é efetivamente o resumo dos factos relacionados com este caso, que já veio à lume através de um outro documento que não revelava nomes das autoridades judiciais norte-americanas, então podemos dizer que nitidamente estamos perante atuações criminosas, condutas criminosas, designadamente aquilo que se costuma apelidar de corrupção e branqueamento de capitais. Portanto, são condutas criminosas que envolvem estas duas personalidades, mas não só. Há aqui também indícios de envolvimento de outras pessoas. Se olharmos para a conversa que é tida entre o antigo presidente da LAM e o tal Luís Fux, executivo da Embraer, perante uma primeira proposta entre 50 a 80 mil dólares, uma proposta baixa, nessa altura é atribuído ao presidente da LAM o facto de ter dito que essa proposta foi insultuosa para alguns. Portanto, nessa altura a Embraer já tinha conhecimento quer do presidente da LAM, quer do antigo presidente, quer da figura do chamado intermediário, o tal Mateus Zimba. Portanto, esses alguns não discriminados serão outros que faziam parte da rede de corrupção, que não esses dois. Portanto, eu creio que isso se estende a outras pessoas que devem ser investigadas. Qual é o papel das autoridades moçambicanas? Ou melhor, qual deveria ser o papel? Nós sabemos que, perante o conhecimento oficioso, pode ser pelas redes sociais, pode ser pela comunicação social, de indícios da prática de um crime, o Ministério Público moçambicano deve atuar. E, portanto, há aqui indícios suficientes para a instauração de processos de crime já dirigidos contra essas pessoas, principalmente contra elas. O que ocorre é que, em primeiro lugar, o Ministério Público já devia ter atuado com o conhecimento dos documentos da justiça norte-americana, porque já circulou nas redes sociais e nos jornais moçambicanos a existência desse documento em que a Embraer negociou com a justiça moçambicana, com as prerrogativas que a lei lá atribui, o pagamento de um elevado montante como uma pena para que esse problema ficasse resolvido por lá. E a única coisa que faltava não eram os indícios, não eram os factos subsumíveis a ilícitos criminais, faltavam os nomes. Isso não era razão suficiente para não existir já um processo aberto contra o tal agente C e executivos não conhecidos da LAM. E, portanto, não me parece sequer que este processo deveria ser iniciado hoje, já deveria existir. E estes elementos que surgiram recentemente ao nosso conhecimento e ao conhecimento da comunicação social e certamente do Ministério Público, seriam elementos que iriam ajudar a instruir esse processo, designadamente transformando o processo contra desconhecidos, porque não era desconhecido o agente C ainda e o tal executivo da LM envolvido nisso, para um processo contra cidadãos identificados. Ora, não há notícia, pelo menos, não sei que esteja a ser instruído em fase secreta, não há notícia nem informação de que tenha sido aberto um processo
inicialmente com as informações que vieram das autoridades judiciais, mas esperamos que agora, perante essas evidências todas, que efetivamente o Ministério Público não hesite em instruir os processos crime. Sim, mas há um reconhecimento expresso aqui por parte da Embraer. A Embraer prometeu pagar a funcionários públicos de Moçambique no contexto de um contrato de compra e venda de aeronaves de sua fabricação, celebrado já 29 de setembro de 2008. Aqui não se vê a declaração, portanto, da contraparte moçambicana. Estes moçambicanos, José Viegas e Mateus Zimba, teriam à luz desse processo direito à defesa ou nem por isso? Sem dúvida, o direito à defesa é um direito constitucional e obrigatório. Aliás, nenhum processo em Moçambique pode tramitar de forma válida sem direito à defesa. Agora, não é defesa se eles pretenderem fazer uma defesa. Perante a opinião pública poderão fazê-lo. Mas um processo crime inicia, quer com uma participação, quer oficiosamente, quando os conhecimentos das autoridades competentes, as autoridades competentes tenham conhecimento de indícios criminais. E aqui há indícios criminais suficientes para instruir um processo crime. O processo crime, durante a sua tramitação, incorpora várias fases, incluindo o direito de defesa. E o simples facto de se instruir um processo crime não significa imediata culpabilização dos arguidos ou réus nesse processo crime. Agora, que não há nenhuma dúvida, e não digo perante estes documentos do Ministério Público brasileiro, mas perante os documentos das autoridades norte-americanas, que já deveria existir em Moçambique um processo crime para investigar os graves indícios de branqueamento de capitais e de corrupção que estavam codificados no documento da justiça brasileira, já estariam. Eu quero acreditar que as autoridades moçambicanas já devem estar a trabalhar nesse processo, mas creio que nós temos um problema de credibilidade das nossas autoridades, temos um problema de desconfiança dos cidadãos em relação a como funciona a nossa justiça, que eu acho que, ainda que de forma sucinta, já deveria ter sido comunicado que o Ministério Público está a trabalhar nesses indícios já da primeira vez, a bem da credibilização das nossas instituições de justiça e como estas instituições não bastam ser sérias, mas também precisam de parecer. Sim, mas há um ponto que já foi até levantado pelos corredores da justiça, devido a vários outros casos anteriores que vêm de investigações internacionais. Fica aqui com a impressão de que a Procuradoria-Geral da República intervém nestes processos a reboque destas investigações internacionais. Estaríamos perante a mais um caso igual, em que a Procuradoria precisa despertar devido ou através do toque de investigações internacionais? Sim, tem razão, e só poderíamos fazer esse paralelismo se já tivéssemos a certeza de que haveria alguma atuação da Procuradoria, que ainda não temos a certeza. Sim. Infelizmente é assim, e é por isso que Moçambique está entre os países mais corruptos do mundo, e como consequência, por inerência, temos as instituições de combate à corrupção mais falhadas do mundo, porque não se pode estar na lista dos países mais corruptos do mundo, tendo as melhores instituições de combate à corrupção do mundo. Por isso é que eu falo do descrédito das nossas instituições relativamente a este tipo de situações e da necessidade de comunicar melhor com a opinião pública. A nossa Procuradoria, este tipo de factos, tais como nos Estados Unidos, resultou de uma investigação das autoridades judiciárias, até que a Embraer e os seus executivos viessem ao abrigo de procedimentos da própria lei processual americana, pagar aquela multa punitiva que pagaram lá, e depois mais 60 bilhões de reais no Brasil, também ao abrigo de procedimentos que são admissíveis lá. As autoridades americanas ou brasileiras judiciárias tomaram a dianteira de primeiro descobrir o crime. A Embraer não viria confessar factos criminosos que encobriu, que encurtou, chamando de auditoria, aconselhando a abertura de empresas em paraísos fiscais, se não estivesse colocada perante evidências irrecusáveis. E isso resulta de uma investigação. Infelizmente, em Moçambique, temos a PIC, temos o chamado
Gabinete Central de Combate à Corrupção, temos o Ministério Público, que todos eles juntos andam, muitas vezes tarde, a más horas, a reboques de investigações que deveriam ser feitas aqui, porque os indícios que houve lá também terá havido aqui, como também, mesmo a reboque, andam mal, tarde, a más horas, como neste caso, pelos vistos, o reboque do documento divulgado pela Justiça norte-americana não foi suficiente para iniciar uma investigação quando havia elementos, e agora esperemos que, perante esta confirmação, que ao menos assim haja uma investigação séria, porque, como sabe, a investigação da corrupção, sim, e a punição não tem só um efeito punitivo especial em relação aos visados, tem um efeito de prevenção de criminalidade, porque todos aqueles que tomam conhecimento de que há um caso onde determinados indivíduos envolvidos em corrupção foram punidos, com o conhecimento desse caso, tenderão a, se eventualmente tivessem intenção de praticar, a deixar de praticar com receio de que lhes aconteça o mesmo. E aqueles próprios indivíduos que já praticaram atos de corrupção não voltarão a fazê-lo no futuro em função da pena. Portanto, temos aqui o efeito punitivo e preventivo, que é muito importante para o estágio de falta de combate à corrupção que Moçambique vive. Tá, mesmo para terminar este ponto, a Embraer foi obrigada a pagar 64 milhões de reais, equivalente a cerca de 18 bilhões de meticais. Há lugar aqui para responsabilização em Moçambique, e a quem vai incidir esta responsabilização? Bom, primeiro tem que haver lugar à própria investigação criminal. Nós não temos no nosso ordenamento jurídico previsões da possibilidade de negociação de punições criminais, como aconteceu nos Estados Unidos ou no Brasil, ou certa semelhança, ou a substituição de penas criminais de privação de liberdade por pagamentos de montantes indemnizatórios desta natureza, montantes punitivos. Então, é preciso haver uma investigação, é preciso haver condenações com todos os envolvidos, se provar a sua culpabilidade, que não serão só os dois indicados aqui, como os outros que eles alegaram que sentiram ofendidos com um valor tão baixo de $50 mil de comissão e que estavam a pensar, no plural, em $1 milhão por cada aeronave. É preciso também indiciar, investigar e julgar, se for o caso disso, e acusar, etc., os próprios executivos da Embraer, que estão envolvidos nisso, portanto, são criminosos à lei da luz moçambicana. E depois há um dano patrimonial sofrido pela LEM, que é uma empresa pública, e em última instância pelo próprio erário público, porque é o Estado que é o detentor quase totalitário, creio que há 20% para os trabalhadores, das ações na LEM. E, portanto, o Estado mete dinheiro na LEM e beneficia-se com os lucros que a LEM tem. Então, a própria LEM sofreu danos patrimoniais porque pagou mais do que devia pelas aeronaves. Então, a LEM, diretamente, e o Estado moçambicano indiretamente, devem ser ressarcidos. E de onde é que virá o ressarcimento? Virá do efeito cível da pena. Se provar que determinados indivíduos obtiveram ilicitamente o engrandecimento do seu patrimônio por via da corrupção e branqueamento de capitais à custa do patrimônio da LEM, e como vem ali, então esses indivíduos terão que ser punidos criminalmente com uma pena, com uma sanção penal, e civilmente com uma pena civil de indemnizar os lesados, que é a LEM, no valor da lesão. Gilberto mais juros, etc, etc. Gilberto Correia, muito obrigado pela sua presença nos nossos estúdios e por este olhar em volta deste caso, que seguramente promete fazer correr muita tinta a nível da justiça, tanto nacional como internacional. Eu é que agradeço. Obrigado. Estávamos aqui a olhar